Olá, seja muito bem-vindo a mais um evento, um webinar que a gente está promovendo, dessa vez em parceria com a Cigan, software de gestão. Eu sou Ivan Paliguski, CEO da Domínio Tributário. Quero dar as boas-vindas para você. Vai ser um bate-papo muito interessante que a gente vai fazer aqui sobre reforma tributária e como ela impacta na prática, como ela vai impactar na prática no nosso dia a dia. E antes de passar a palavra aqui para dar as boas-vindas ao pessoal, a gente vai passar aqui 2 vídeos breves da Domínio Tributário e da Cigan, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as nossas atuações. O futuro do Tex no centro da transformação. Grandes desafios requerem grandes transformações. Nós, da Domínio Tributário, assumimos o compromisso de construir um futuro mais eficiente e inovador, apoiando nossos clientes nas futuras mudanças da matriz tributária. Somos contadores com know-how e expertise tributária. Atendemos desde startups até grandes corporações, promovendo a redução de custos tributários e a implementação de benefícios voltados para a inovação. A Domínio Tributário tem sua matriz em Campo Bom, Rio Grande do Sul, e conta com operações em 5 locais diferentes, distribuídos pelo sul e sudeste do país. A expansão é impulsionada pela presença em ecossistemas de inovação. Estamos aqui para te guiar na jornada de transformação tributária, maximizando seus resultados e impulsionando o crescimento. Acreditamos firmemente que as conexões autênticas entre pessoas e negócios são um motor inovador que impulsionará o futuro da Domínio Tributário. Venha fazer parte desta transformação. O melhor jeito de se preparar para o futuro é ajudando a construí-lo. E é isso que a Cigan faz há mais de 35 anos. Com alta tecnologia e produtividade. Somos agentes da transformação digital. E através de um software de gestão inovador, integramos todo o ecossistema empresarial e impulsionamos o sucesso de milhares de pessoas por todo o Brasil. Aqui você encontra uma solução completa e fácil de usar, com uma tecnologia à prova de futuro e dedicada ao desenvolvimento das pessoas. Seja protagonista dessa mudança e venha construir o futuro com a gente. Cigan. Solução completa para facilitar o seu dia a dia. Muito bom. Hoje vamos falar então sobre reforma tributária e para isso eu tenho 2 pessoas aqui comigo que têm um conhecimento enorme na área, em diferentes posições. Gabriel Vedovato, muito obrigado pela tua participação. Mais de 20 anos de Cigan e um pouquinho de conhecimento de software e também de legislação aí, nosso contador aí na parte de software. Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado, espero poder contribuir e apresentar, né, o que a gente tem, né, preparado para atendimento, né, nessa grande mudança que a reforma tributária traz, né, para as empresas. E também está conosco o Iago, nosso Head de Benefícios de Tex aqui da Domínio Tributário. Iago, bem-vindo. Espero aí ter uma ótima participação contigo aqui no evento. Obrigado, Ivan. Bom dia, Ivan. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo hoje. Espero também poder trazer um pouquinho mais de clareza aí para o pessoal hoje sobre essas mudanças que a gente vai ter com a reforma tributária. Talvez tranquilizar um pouco o pessoal ou até preocupar um pouquinho mais o pessoal, né? Mas trazer um pouco mais de clareza sobre o tema. Falávamos que muitas pessoas ainda acham que a reforma não irá vingar, né? Acho que esse é um caminho sem volta. E já para nós nos situarmos nesse caminho, Iago, tu podia falar um pouquinho para nós de como é que está o cronograma, né? Como é que a gente já tem hoje de datas pré-fixadas e o que já aconteceu até hoje aí, quando a gente fala em reforma tributária? Com certeza. Vou compartilhar aqui uma apresentação, né, para a gente ficar mais fácil aqui de falar. Então, a reforma tributária, ela tem essa timeline, né, que a gente tem
Então, o que já aconteceu até hoje, né? Já aconteceu a emenda constitucional, que tem todo o desenho ali da reforma tributária, já aconteceu a lei complementar, que foi aprovada no final do ano passado, ali, que tem toda a estrutura do IBS e CBS, né, desses novos impostos. E a gente está, então, nesse momento em 2025. Então, para quem está se perguntando se vai acontecer realmente a reforma, se não vão adiar nem nada, já está acontecendo, né? Então, a gente já tem as notas técnicas das notas fiscais eletrônicas, com uma infinidade de tags novas ali que a gente tem que incluir nas notas fiscais eletrônicas. O Gabriel está trabalhando feito louco em cima disso, né? Então, a gente já está Bastante. vendo, já está acontecendo, né, isso. E a gente já vai ter ali no início de 2026, então, esse período de testes, né, onde já vai ter que sair em cada operação da empresa já as alíquotas testes de IBS e CBS, né, aquele 1% que a gente sabe que vai ser compensado dentro das apurações de PIS e COFINS. E aí, em 2027, o bicho pega de vez, né? Então, a gente tem ali substituição total do PIS e COFINS já pelo novo imposto, pela CBS. Começa a cobrança do imposto seletivo, aquele imposto do pecado que o pessoal tanto comenta aí, que ainda carece ainda de uma regulamentação final que vai sair até o final do ano. E a extinção do IPI, exceto para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, né? Então, essa grande mudança já vai ocorrer ali em 2027, né? Em 2028, a gente vai ter um tempinho ainda para trabalhar com esse panorama que a gente tem em 2027. E em 2029, então, começa a substituição gradual ali do ISSQN, do ICMS pelo IBS, né? 10, 20, 30%, 40%, até a gente chegar ali na extinção do ISSQN e do ICMS, a substituição deles pelo IBS lá em 2033. Então, essa é a timeline da reforma tributária. Para quem ainda está se perguntando se vai acontecer, já está acontecendo, né? Já é uma realidade que a gente tem aqui. Tem um período de transição bem longo, né? Acho que a gente vai ter muito assunto para debater aqui nos próximos anos. Vamos ter muitas oportunidades tributárias aqui e bem colocado. E aqui a gente tem um pouquinho da realidade do que a gente vai viver aqui, principalmente enquanto contadores e enquanto operadores aí das apurações de impostos das empresas. E aqui tem uma questão importante, né, que já começou com a legislação, a preparação do software também já deve ter começado por aí, né, Gabriel? Acho que vocês já estão olhando para isso já há alguns anos. E como é que está o cronograma de vocês aí para a mudança da reforma tributária, para a implementação desses tópicos aí? A SIGAR, né, 4 anos antes, né, da reforma tributária, a gente já começou a trabalhar em cima, né, da nossa tecnologia low code, enfim, que apareceu no nosso vídeo institucional e que traz essa prova de futuro. Então, a gente começou a adaptar a ferramenta a ter essa flexibilidade para atender principalmente o sistema híbrido, como o Iago colocou, né? E impostos vão entrando, a nova metodologia vai entrando, a anterior vai caindo. E as NTs, desculpa, trazem isso, trazem o XML compondo todo a estrutura de tags dos impostos atuais, já refletindo também nos impostos novos. Então, a jogada foi essa. A gente abrir o SIGAN, deixar ele, né, na sua estrutura low code, enfim, que é o que nós, né, fornecemos enquanto RP, e dar essa flexibilidade de atendimento, imputando fórmulas para atendimento do que vai sendo liberado, que é o que está acontecendo agora com as NTs, né? Trazendo essa realidade de, hoje tu vai calcular teu ICMS e como é que ele vai refletir, pegando agora aqui o ponto de 2026, né? Como é que ele vai refletir esse reflexo no IBS, por exemplo. Então, se adaptou a ferramenta para começar a absorver essas modificações de forma, né, dinâmica, que daí entra no no-code, que é outro ponto que a SIGA traz também, que não existe essa dependência do desenvolvimento de código e a gente dá a possibilidade do usuário se adaptar a isso. Claro, tem toda uma estrutura por trás que o XML da nota fiscal eletrônica nos condiciona, né? Mas isso é a estrutura do SIGAN adaptada e dando essa possibilidade para o usuário. Então, resumindo, há 4 anos a gente já vinha trabalhando nisso, né? E hoje, né, conseguimos prover essa realidade
para a nossa rede, né, de adaptação de atendimento das grandes mudanças que a reforma tributária traz. Então, já é uma realidade cigana, resumindo, já é uma realidade cigana. Muito bom. Agora é A gente, personalizar. agora a gente já tem umas previsões que têm impacto já esse ano, né? Com relação Isso. a campos que devem estar presentes ali nas notas fiscais. Imagino que isso já deva estar bem adiantado aí para vocês. Como é que tá esses dois novos campos das notas fiscais para vocês aí, Gabriel? Isso, pronto, a gente tem já pegando o histórico, né? Ano passado com a NT que trouxe a NFCom, né? E já liberada e em cima das NTs que saíram agora em abril, né? Abril e maio, a NT 2025-002 que traz essa estruturação de composição de tags de impostos atuais e novos, né? Na NFE e na NFCE e também a NT 2025-001 do CTE. Então, isso, né, essas duas estamos trabalhando e liberando em cima da solução, né, que possibilita essa formulação por parte dos usuários. Então, Legal. o que o governo saiu, o que o governo liberou, ou a gente já atendeu ou está atendendo, né? Uhum. NT, daí só para todo mundo ficar na mesma Ah, página. desculpa, nota Bom, técnica, é tá vício técnica. de desenvolvedor, perdão. Ótimo, obrigado. O Iago, pode estopar aqui o compartilhamento. E aí, pensando nessas mudanças que a gente vai ter agora, né, nós vamos ter uma nova forma de apurar impostos, né? Vai mudar significativamente isso. E aí, Iago, o que que muda é, do formato que a gente tem hoje para o novo formato de apuração de impostos e qual o impacto lá para o contribuinte? Sim, resumidamente muda tudo, né? Porque a gente tem uma quebra completa de paradigma aqui na apuração dos impostos. Então, qual que é a realidade que a gente tem hoje? A gente tem uma apuração escritural. A gente escritura as notas fiscais, ali os documentos e vai apurando o imposto ali nota a nota, né? Naquela apuração mensal que a gente faz e apura o que a gente tem devido ali a pagar para o fisco. Então, nessa nova modalidade, agora com a reforma tributária, ela deixa de ser uma apuração escritural e ela vira uma apuração financeira, né? Então, os impostos que eu vou tendo direito a crédito são aqueles que já foram pagos ou compensados pelo meu fornecedor, e eu vou tendo débitos sucessivos ali nas minhas operações diárias, né? E aí eu vou ter que ir pagando ou compensando esses débitos em ordem cronológica que eles vão acontecendo, né? Então, eu sempre vou compensar ou pagar eles do mais antigo para o mais novo, para cada pagamento ou compensação que eu for fazendo, eu já ir liberando esse crédito ali para o meu cliente. Então, muda completamente esse paradigma que a gente tem, e aí a gente tem muitas implicações, né? Então, eu só vou gerar o crédito lá para o pro adquirente da mercadoria quando eu fizer o pagamento ou a compensação daquele imposto. Então, aí nas cadeias econômicas das empresas, a gente tem implicações infindáveis, né? Fica até muito difícil da gente conseguir dimensionar esse impacto hoje, né? A gente vai saber ali conforme for acontecendo, né? Muito bom. Muda da água para o vinho, né? A gente vai ter uma outra realidade, vai ficar muito mais simples daqui a alguns anos, né? No início não vai ficar tão simples assim, mas é, é, as pedras do nosso caminho, acho que a gente vai ter que tirar aqui algumas coisas. Eu só esqueci de comentar, quem tiver dúvidas, perguntas aí, pode enviar para o chat que no final aqui a gente vai responder a todas essas dúvidas que vierem para nós, tá bom? E aí tu puxou uma questão aqui, algo que eu acho que é importante a gente aprofundar, né? Porque o novo regramento ele traz uma novidade que hoje não está presente na nossa realidade, que é a questão de eu só poder tomar crédito quando o meu fornecedor efetivamente pagar os impostos, né? Então, se hoje eu tenho um fornecedor que ele é inadimplente com relação a ao pagamento de impostos, lá na frente eu não vou poder tomar esse crédito. É, pode falar um pouquinho para nós quais serão os impactos dessa mudança, o que as empresas têm que se atentar? Sim, sim, com certeza. A gente tem que verificar que a inadimplência aqui que a gente vai ter impacto, ela é dentro da IBS-CBS, né? Os outros impostos, eles não vão causar efeito dentro da apuração desse imposto aqui com relação à inadimplência. Vou até compartilhar aqui a tela só para ficar um pouquinho mais fácil, que tem uma telinha que eu gosto muito, que foi
uma planilha feita até por um auditor da Receita, que ele simplifica um pouco, né, as formas de apuração dos impostos daqui para frente. Então, que acontece, né? Como eu comentei, a gente vai poder fazer essa compensação dos impostos que eu devo, né, com os créditos que eu tiver das aquisições, né? Então, digamos que eu tenho ali a aquisição de várias matérias-primas de um fornecedor e ele não está pagando, né? Então, o que vai acontecer? O crédito que eu tenho referente a essa compra de matéria-prima, ele vai sendo postergado até o momento que ele fizer o pagamento ou compensação. Porque, inevitavelmente, quando ele for fazer o fechamento da apuração mensal dele, ele vai ter aquisições com crédito de um outro fornecedor lá dele que fez o pagamento. E aí ele vai automaticamente ir quitando esses débitos dele com esses créditos por ordem cronológica. Então, isso é uma forma até da Receita se precaver com relação a esses contribuintes inadimplentes, né? Que necessariamente os créditos que eu vou tendo de IBS e CBS eu tenho que compensar primeiro com aqueles débitos que já estão vencidos, né? Que já estão declarados e vencidos ali com relação ao fisco. Segundo, daí com os que eu tenho na minha apuração. E aí, terceiro, ele fica numa conta corrente para eu compensar com os futuros ou pedir ressarcimento. Então, dessa forma aqui, já foi criado esse sistema pela Receita justamente para se precaver com relação a isso. Agora, se o contribuinte quiser adiantar isso, né, quiser de uma forma assim se proteger com relação a isso, aí ele pode optar pelo split payment, né, que ele foi criado justamente para auxiliar com relação a isso. Então, como é que funciona o split payment? Optando por ele, quando eu fizer o pagamento para o meu fornecedor, né, ou quando o meu adquirente fizer o pagamento para mim, o sistema da Receita ele vai verificar se o valor referente ao débito daquela nota ele já foi pago ou compensado, e aí se já foi pago ou compensado, eu recebo a totalidade daquela parcela ou daquele pagamento integral ali na minha conta bancária. Se ele não foi pago ou não foi compensado ainda, eu recebo o líquido, e aí os impostos referente àquela parcela ou àquela integralidade do pagamento já vão retidos diretamente para os cofres da Receita para garantir esse pagamento. Então, foi assim que a Receita criou esse mecanismo muito inteligente para assegurar o recolhimento dos impostos e para assegurar também o crédito para os adquirentes. Então, vai ser opcional, né, a partir de 2027, mas a gente entende que ele vai ser um sistema que ele vai acabar sendo o único sistema de apuração ali para frente, né? Isso, a tendência que a gente tem aqui, com certeza, um aumento de arrecadação por parte da Receita, e eu vejo que isso é um ponto muito positivo, porque aquele contribuinte que preza por pagar os seus impostos de forma correta, ele vai ser beneficiado aqui por aqueles que, em determinado momento, optam por não pagar em dia, para exercer um parcelamento lá na frente. Isso vai beneficiar esse perfil de contribuinte com essas mudanças que a gente vai ter. E aí, Gabriel, pensando nessas questões, principalmente de inadimplência aqui, o que vocês prepararam aí no RP da Cigam para atender aí os clientes de vocês? Hoje, complementando, né, primeiramente o que o Iago colocou, o split vem bem na linha de amarrar todo o processo, que hoje esse processo, né, ele está furado, na linha que vocês colocaram, o cara lá não fez o recolhimento, eu perdi esse direito. Então, o split fecha todo esse cenário, né? Então, o que a SIGA traz, né, para sua rede? O que ela sempre trouxe, essa amarração da elisão do dado de ponta a ponta, e a própria NT agora, nota técnica, né, 2025-002, traz isso. Traz tratamentos, tem identificação do destinatário e do remetente dessa passagem do valor, né, do trânsito do valor, onde dentro né, das nossas funcionalidades, tanto de saída como de entrada, recebendo, a gente já fazendo né, esse disparo, dizendo, ó, eu mandei, né, enfim, e entrou aqui. Então, mantendo essa elisão do processo. Então, as NTs, né, nota técnica, elas começam a amarrar, a estruturar esse processo para depois o split payment entrar e começar a consumir isso, né? Então, os RPs precisam estar, né, atentos a isso, porque se eu já não tiver nas pontas esse tratamento,
eu já furei todo esse controle do split, né? Então, essa é a jogada, né? É aumentar esse controle da elisão do dado de ponta a ponta. Ainda mais agora com o sistema split, que vai ser o guarda-chuva que vai estar, né, orquestrando isso. Então, isso que a SIGA traz, né, ainda mais hoje para sua rede, de dar essa elisão, né? Um termo que a gente usa muito aqui dentro da SIGA. E isso não compreende somente, não entendam que é só o fiscal, porque hoje a gente comentou isso, né, antes da formação do webinar. As empresas acham que é só a área fiscal que é responsável pela reforma tributária. Não, não, o trânsito da informação é por toda a empresa. Então, essa elisão não compete somente ao fiscal ou ao contador, é todo mundo envolvido para ter essa estrutura né, que as NTs trazem e, né, responder, né, ao split payment. Com certeza isso vai ser um diferencial, né? Poder controlar isso de forma automática. E aqui, Iago, a Receita, de forma muito sutil, ela transferiu uma responsabilidade que era dela para o contribuinte, né? Tem como as empresas identificar hoje quem são, se elas têm na relação de fornecedores deles alguém que é inadimplente que pode impactar lá na frente? Hoje isso pode ser consultado somente através da certidão negativa de débitos, né? Então a gente consegue verificar ali, a gente tem algumas fontes de dados com Serasa e outras ferramentas, né? Mas ali na frente a gente vai ter essa informação diretamente naquela conta corrente fiscal da Receita, né? Então isso vai ser verificado à medida que a gente ver que aquele crédito não está sendo liberado, né? Então, é isso que vai ocorrer ali na frente. Hoje a gente só tem os meios que a gente já conhece, né, para se precaver com relação a isso, e aí trabalhar nessa base de fornecedores que a gente tem, né? É bom estar atento, né? É bom as empresas olharem assim, para os fornecedores, né? Principalmente aqueles mais importantes, porque às vezes a gente olha só para nossa realidade e não se preocupa, né? Para verificar se o outro vai estar gerando crédito ou não. E na frente isso vai mudar logo, logo aí. Então, uma informação nova entrando para que as empresas controlem. E aí, partindo um pouquinho mais agora para dificuldades em RPs, a gente tem feito muitas reuniões assim com pautas da reforma tributária e eu vejo que muitas empresas têm uma dor latente que é vinculado ao seu ERP, né? Em algum momento ela tem uma determinada versão do ERP e para ela poder ter acesso agora às informações e atualização da reforma, ela vai ter que pagar um upgrade, porque esse upgrade não estava na contratação que ela tinha no passado, e já vi algumas empresas aqui da região também colocarem isso. Gabriel, como a Cigan trabalha isso? Como vocês trabalham isso internamente? Como vai se dar essa atualização, esse upgrade aí com a reforma para os clientes de vocês? Hoje a Cigala já trabalha numa estrutura de atendimento de contrato de suporte, né, onde legislações gerais, federais, estaduais, municipais, o contrato cobre, então a reforma tributária entra nesse bolo também. Então, né, respondendo a pergunta, não haverá custo, né, se mantém a mesma metodologia do contrato de suporte, claro, legislações especiais, específicas, é um outro debate, mas leis gerais, que é o que a reforma tributária traz, já está, né, no guarda-chuva do nosso contrato de suporte. Então, o que nós estamos fazendo hoje, né, com a nossa rede? Nós já viemos durante o ano fazendo momentos, né, com os nossos clientes, apresentando a tecnologia de atendimento da reforma tributária e também debatendo, né, com os contadores, enfim, com as áreas da empresa, os impactos que a reforma tributária traz. Então, os nossos clientes estão bem tranquilos quanto a isso, né? Eu vou receber isso, né? Porque o meu contrato de suporte hoje me dá isso, né? A legislação atual, a legislação nova, e já estamos, né, com esse trabalho de pilotagem, já segmentando áreas, né? Porque isso é muito interessante, tanto para o contribuinte como para o RP, a gente pilotar a solução, né, na realidade dele.
porque tem, né, enfim, isso não mudou no primeiro momento. A complexidade fiscal ela se mantém por áreas, né? Então a gente tem que tatear isso para ter uma solução mais aderente. Então, né, é um trabalho que a gente já vem fazendo desde sempre com outras legislações, né? Essa pilotagem cliente. É muito interessante, se colhe um resultado muito bom, né? Como eu coloquei, quanto à aderência de produto para a realidade tributária, a realidade do cliente, e o cliente é a parte envolvida, né? Enfim, então é um cenário perfeito. Claro, dá trabalho, dá envolvimento, mas ele não tem como ele não acontecer, não tem como ser diferente, porque tu vai estar fazendo um teste cego, ou tu não vai estar testando a realidade, né, tributária do cliente. Nós bem sabemos, nós, né, operadores, né, da área tributária, tem muita variação, então tu tem que, né, ir a campo e fazer isso. Então, respondendo, né, a tua pergunta, hoje, né, quem tem SIGAN já recebe a reforma tributária sem custo, né, a tecnologia 4.0, né, cálculo de imposto 4.0, que a gente chama para atendimento da reforma tributária. Depois eu vou mostrar algumas telas, né, para ficar mais claro que eu estou falando aqui para vocês, né, para os participantes, mas quem tem SIGAN já é tributária fazendo, né, um fechamento. Muito bom, muito bom. Com certeza isso é um diferencial de vocês. E tu puxou ali com relação a cálculos, né? O Iago, o que a gente pode levar para o contribuinte hoje de estimativas de cálculo? Tem como a gente fazer algum cálculo com base no que nós já temos de legislação, simulando aqui como vai ficar e como estamos hoje com relação à reforma? Uhum. Nesse tema, né, calculadora da reforma tributária, eu tenho alguns pés atrás, assim, quando eu vejo esse termo, porque hoje tu tem a pretensão que tu vai pegar os SPEDs da empresa e vai conseguir calcular efetivamente ali IBS, CBS que a empresa vai dever no mês, ali o impacto disso. É muito complicado de fazer isso, sabe? Porque como a gente comentou, não é mais uma escrituração que vai ser escritural, né? Ela é financeira. Então, o que que a gente tem como fazer é verificar as alíquotas, né? Fazer uma análise de carga tributária das empresas, né? O que que ela vai ter a mais de crédito, o que que ela vai ter a mais de débito, né? Comparar a carga tributária atual com a projetada ali com a reforma. Isso tem como fazer. Agora, realmente calcular ali o que que a empresa vai dever de IBS, CBS, ou o que que ela vai ter a ressarcir, acho que é isso somente dentro de um RP mesmo, onde a gente tem já a amarração do movimento financeiro, é que a gente poderia fazer algum tipo de cálculo realmente mais fiel assim dos impactos da reforma tributária. Mas fora isso, o que a gente tem como fazer é realmente estudos de carga tributária, ver os créditos que vai poder tomar, ver os principais fornecedores que tem que tomar cuidado, né? Então, isso a gente tem como fazer, um estudo mais macro assim da empresa, do ecossistema da empresa. Agora, calculadora da reforma tributária, eu acho complicado esse termo e somente dentro de um RP para a gente ter a amarração possível para fazer algo do tipo. Dá para fazer muitas simulações, mas muito no âmbito de estimativa, né? Com o que a gente tem de realidade hoje das novas legislações que já estão postas. Gabriel, sobre isso ainda, né? Hoje, a Cigan tem algum ambiente de testes, de simulação que possa ser feito para os clientes deles, ou que vai ser disponibilizado ali na frente? Hoje é um dos pontos que a gente está debatendo nessas reuniões, né, de apresentação da solução e conscientização. Sim, a gente monta, né, esse ambiente de teste e começa a simular através de estrutura de confecção de fórmulas, onde eu trago nova realidade do IBS e tenho hoje já na base instalada, né, dos nossos clientes. Então, só um adendo aqui. Hoje, né, quem está na rede Cigana não vai ter a necessidade de implementar a realidade atual, que vai, né, com a nova realidade no sistema híbrido de 2032, né? Então, só entra pontualmente o entendimento da legislação nova. Então, isso nos dá agilidade de teste, nos dá agilidade de implementação. Então, não há uma ruptura para os nossos clientes de ter que reformular toda a sua realidade até
estrutura atual, comentei, né, sistema híbrido, mas sim, a gente trabalha nesse ponto, né, de pilotagem e simulação terreno de low code e no code, aonde a gente consegue dar essa possibilidade de tu formular a tua realidade, né, em cima de BS, CBS, e já começar a simular cálculos. Basicamente, resumindo tudo que estou falando, é um motor de cálculo que a gente vai lá e monta uma fórmula, recebe dados e devolve. Rapidamente dando uma explicação. Então, há essa possibilidade. E os dois Legal. têm que conversar junto. Aí é a jogada dos RPs que estão entendendo a reforma tributária, entendendo o sistema híbrido, porque não adianta só eu calcular a parte nova ou só a parte atual. Elas, né, novamente, as notas técnicas trazem isso. Eu preciso exemplificar, eu preciso jogar um ICMS, preciso jogar um IBS. Então, esse é o pulo que os RPs precisam fazer. Quem não fizer isso vai ter a reforma, ou a realidade, né, que já tem de hoje, e não vai conseguir trazer os dois mundos, né, coexistindo, que é o que o sistema híbrido traz. A tua rede deu uma pequena oscilada, tá, Gabriel? Não, agora, durante a tua fala, daqui a pouco Perdão, não ficou claro. momento. Tranquilo. Tentar resolver aqui. Obrigado por sinalizar. Veja isso melhora. E aí, como dica, né, hoje, deixa eu só o Gabriel resolver aqui a questão dele de sistema. Acho que assim, quando a gente fala em RP, quanto mais informação a gente tiver e conseguir extrair, melhor para a gente tomar decisões, né? Isso é benéfico. E pensando nas empresas que hoje não utilizam o RP da Cigan, Gabriel, o que tu deixa de dica para eles pensarem, né? O que eles têm que cobrar da empresa que fornece o software para eles, que eles têm que ter pronto ali, pensando em reforma tributária? Me escutam bem agora? Sim. Perfeito. Segue o que eu coloquei anteriormente. Eles devem cobrar do seu RP, principalmente a flexibilidade, tá? Uma vez que existem coisas a serem publicadas, né? Eles terem essa possibilidade de pronto atendimento, e essa, né, estrutura, o atendimento da estrutura híbrida, e dentro disso, esse transporte da informação, fechando tudo que eu comentei até agora, né? Transporte da informação, para eu ter essa elisão tributária, é a estrutura híbrida sendo atendida concomitantemente, que é o que a reforma tributária nos traz, e a flexibilidade. Tu dar esse empoderamento, né? Tu ter esse empoderamento, cobrar de ter esse empoderamento de poder ter um atendimento rápido, porque durante esse processo de transição, muita coisa vai acontecer, como nós estávamos comentando. Então, essa é a cobrança. Eu tenho que ter uma ferramenta flexível, eu tenho que ter uma ferramenta que me dê integridade e me dê amarração. Enfim, agora nós, né, da área tributária, que né, a gente busca para elisão, a reforma tributária traz isso. Precisam cobrar isso dos seus RPs, né? E como eu comentei, nós já estamos há 4 anos trabalhando nesse projeto, sabe? Para chegar agora com essas coisas que estão acontecendo, a gente já ter essa plataforma pronta, entendeu? Quem não se preparou e vai começar a ver agora, vai apanhar bastante. Então, Com né, certeza. essa é a preocupação, né, que eu coloco aqui, né? Estejam com o sistema apto para isso, para flexibilidade, para integridade, né, e trânsito da informação. A gente vai ter muitas regras ainda, né, sobre isso, e muita água vai passar por debaixo dessa ponte aí, e flexibilidade é mega Exatamente. importante com relação ao E RP. tu ter essa flexibilidade, né? Porque tu não sabe o que vai vir ainda. Então, o que vier, tu tá flexível. É basicamente uma guerra, né? Vamos usar Né? um termo aqui, cara. Depende de onde vir o tiro, tu já tá, né, sabendo atirar de volta. Basicamente isso. Bom, e aí pensando nessa mudança, né, a gente vai ter uma mudança muito forte agora. Essa pergunta pode caber para ambos, né? Vocês imaginam que a gente vai ter uma nova cultura de dados nas empresas? Como vocês veem isso, trabalhar informação de dados nas empresas? Com certeza, assim, acho que
que a gente já comentou até agora foi o que mais vai pegar, né, na apuração, que é ali a forma de apuração e tudo mais, mas a gente tem que pensar em como vão vir essas informações, né? E aí a gente fala de um tópico que a gente tem comentado com todas as empresas, que é a reforma tributária, ela não é só para a área contábil e fiscal, ela vai envolver todas as áreas da empresa. Então vai ter que ter um contato humano, né, entre todas as áreas da empresa para que essa informação ela chegue corretamente, mas com certeza vai exigir também que toda essa comunicação, todos esses dados estejam imputados de forma correta dentro do RP das empresas, para que essa informação, como o Vedovato falou, ela esteja correta, ela siga o fluxo correto, para que a gente tenha uma apuração correta ali dos impostos na ponta, né? Então isso muda aquela cultura de apuração de impostos, é só em cima do contador, do fiscal ali da empresa, não. Ela pertence a toda a empresa agora, então tem que o fluxo da informação mais do que nunca tem que estar correto e parametrização do RP ela vai ser fundamental. Então tudo vai acontecer dentro do RP e tá com ele parametrizado, tá com ele andando do teu lado como um parceiro, vai fazer toda a diferença. Exatamente, né? Na realidade, uma cultura de dados ela já deve existir nas empresas hoje, né? Como a gente colocou com o exemplo do split payment, que vem e fecha todo esse trânsito da informação, ainda mais, né? E complementando o que o Iago colocou, é isso aí, tá todo mundo envolvido, todas as áreas, sai da responsabilidade do contador, que hoje já não era só dele, né? Mas claro, a cultura tributária brasileira culmina em o contador ser a peça-chave. Mas se muda essa cultura, eu tenho que ter um dado íntegro, né? Eu tenho que ter um dado que caminha junto com outros dados, né? Novamente, sistema híbrido. E se eu furar uma dessas pontas, caiu por terra tudo, tá? E o split vai trazer bem isso. Pegando um exemplo de retenção hoje, né? Que se eu não fiz o recolhimento, meu software, né? Meu módulo financeiro, por exemplo, não fez esse pagamento e não comunicou, já quebrou a cadeia. Então vejam que aqui eu estou dando um exemplo de emissão de nota envolvendo, né, sistema módulo de faturamento, sistema financeiro, isso por trás o fiscal, né, fazendo, regendo essa informação. Então, ainda mais, né, agora, né, se torna ainda mais necessário essa importância, né, da cultura do dado. Enfim, daí aqui a gente pode ficar uma hora falando quanto a ciências de dados, de eu conseguir minerar uma informação correta, fazendo até uma brincadeira que eu não vou conseguir dar uma integridade para uma planilha Excel, que é um dado que eu imputei na mão, que não está dentro de um processo que surgiu de um fato gerador, que gerou um lançamento financeiro, que me garantiu o recolhimento disso, que foi declarado, né, para o fisco. Então, se não tiver essa cultura de dados, o processo já nasceu. Muito legal. A cultura vai ser transformada aqui, né? Quando a gente pensa em impostos, ela vai ter impacto em várias áreas, como bem trouxe o Iago ali. E isso a gente vê, e a gente tem batido bastante nos clientes que a gente acaba conversando, que essa não é uma dor de cabeça exclusiva do contador, né? O cara de compras, o cara de vendas, a pessoa de logística, de TI, todos terão que estar atentos a essas mudanças, porque ela vai ter um impacto sobre toda a empresa de forma geral, né? Acho que esse debate eles têm que existir, e aí, Iago, quem tu vê que tem que puxar esses debates e como eles devem ocorrer nas empresas? Pela importância do tema, eu entendo que assim o debate ele tem que ser puxado ou pelo menos patrocinado pela direção da empresa, né? Tem que vir de cima, né? Porque é algo que vai impactar totalmente o negócio da empresa, né? Não é algo que vai impactar só num setor. Então, o ideal é que tenha o patrocínio, ou seja, puxado justamente pela diretoria da empresa, e aí a gente formar comitês multidisciplinares dentro da empresa para que realmente todas as áreas estejam conversando e entendendo os impactos dentro da empresa. Então, o impacto maior a gente vai sentir setor de vendas, de compras, no financeiro, também no contábil e no fiscal, mas vai impactar todos os setores da empresa e
vai impactar principalmente o negócio da empresa. Então, por isso que eu entendo que isso tem que vir de cima, né? Tem que ser encabeçado pela diretoria, patrocinado pela diretoria, para que todo mundo entenda o impacto que vai ter dentro da empresa. É, muito bom. E acho que é legal que eles puxem, né? E uma das coisas que a gente defende bastante também é a realização de workshops para que todos estejam cientes da legislação, mesmo desse cronograma aqui. Eu imagino que hoje, pelo que a gente viu de forma prévia, a maioria eram contadores ou alguém que trabalha na área fiscal tributária que está assistindo, né? Mas esse debate que ele tem que ultrapassar essa barreira da contabilidade, ele tem que ir para as outras áreas e como tu bem trouxe, agora a direção tem que puxar isso e exigir, né? Colocar isso como uma meta para que eles estejam por dentro do que está acontecendo e como vai impactar a realidade da empresa ali na frente, com certeza. E aí, pensando nessa troca de experiências, né, como unir o conhecimento técnico tributário com a tecnologia RP? A gente tem dois mundos bem diferentes, né, e agora eles estão conversando cada vez mais, porque TI acaba conversando com todas as áreas de forma mais aprofundada, e aqui vai conversar muito com o tributário também. Como vocês veem essa sinergia desses dois setores? O Eduardo quer falar. O TI hoje já é, né, uma das bases das empresas, ele se torna ainda, né, mais vital por dar essa possibilidade de atendimento, né? Tudo vai convergir na tecnologia que tem que dar esse atendimento, né? Se eu posso colocar uma tela para vocês para mostrar um exemplo, Por favor. digam quando estiverem vendo. Já estamos. Perfeito. Então, aqui, né, é parte da nossa solução para atendimento da reforma tributária, onde, né, como eu comentei, conforme o contrato de suporte, a gente faz o atendimento da legislação vigente, né? E as fórmulas, modelos, vocês podem ver que aqui está tudo formulado, tá, gente? Valor contábil, total faturado, total documento, toda essa estrutura lá, o code, onde eu tenho um container e com as suas pecinhas, vocês estão começando a ver aqui, tá? Então, essas modelos são a nossa premissa de atendimento de contrato, mas eu dou a possibilidade para o meu operador em criar as suas personalizadas, tá? Onde ele vai me abrir a possibilidade de formulação. Então, aqui eu posso estar tirando uma variável, confeccionando uma variável. Entrou alguma coisa nova, beleza. Se agrega ou saiu alguma coisa nova, né? Não usei o termo certo, vocês entenderam? Eu consigo formular e gero uma fórmula personalizada para o meu cliente. Então, aqui vocês estão começando a ver aquilo que eu comentei. Ó, é a flexibilidade. Aqui vocês estão vendo lá o code, né? Que é essa estrutura componentizada e o no-code. Eu não preciso do programador para estar me trazendo essa nova fórmula. Se eu já detenho as variáveis, e vejam que aqui a gente está na realidade hoje de, né, reforma tributária, eu consigo confeccionar, eu dei essa agilidade. Então, vejam a importância da TI como uma solução boa para esse atendimento, né? Então, não é só envolver a TI tem que devolver isso, né? Esse atendimento, porque vai reverberar, como o Iá colocou, em todas as áreas. Em todas as áreas. E aqui vocês estão vendo, né, que eu estou dando essa possibilidade de ter amplitude em todo o SIGA, né? Todas as áreas estão por trás aqui sendo alimentadas por isso. Enfim, fato gerador, né? Emissão de nota, entrada de nota, reverberando informações para as demais áreas, tá? E só mais uma tela, e dentro de um gerenciador, né? Aonde a gente traz toda essa cadência do tipo, né, da formulação da regra fiscal, aonde eu faço toda a identificação de contribuinte, não contribuinte, enfim, isso se mantém com a reforma tributária e toda essa variação. Não é só atender IBS, CBS e IS, né? Por isso que eu digo, a TI tem que devolver uma ferramenta que dê, né, essa aderência à realidade, né, que a reforma tributária traz. Então, enfim, quem não gostava muito do pessoal da TI vai ter que passar a gostar, né? Eles são vitais, mas claro, né, a TI também depende do envolvimento das demais áreas. É o que a gente faz a SIGAN, tá? Perdão, gente. Eu até vi que a primeira pergunta questiona, né, se a
A apuração agora vai ser a partir do módulo financeiro, né, em função de ser uma apuração financeira, como o IA colocou. Já me antecipo e respondo. Também querendo tirar essa obrigatoriedade da área fiscal de conduzir a informação entre entrada e saída, e como eu dei o exemplo anteriormente, nas telas que vocês viram, todos os módulos estão recebendo informação. Então vejam como aumentou a complexidade. Sai daquela estruturação de só contador está gerando obrigação acessória no fim do mês, né? Entra financeiro, entra uma galera junto. E agora começa a fechar todo aquele discurso que eu estava dando. Vejam como envolve os outros, vejam como é um sistema híbrido se comunicando, como as áreas têm que estar, né, respondendo pelas suas obrigações e tudo, né, se amarrando lá no final. Parece simples, né, falando, mas por trás existe toda uma estruturação. Então é isso que a TI tem que dar, é essa contra-resposta, né, de atendimento né, que as alterações que a reforma está, né, nos imputando. Legal. Obrigado por dar um spoiler já de como vai ficar o sistema ali na frente. Muito bom, né? A gente já Não, consegue ter já uma viram visão. parte da solução aí. Muito bom. Tá ali, né? Tem uma fórmula, mostrei, regramento. É, Tá bem legal essa solução ali. É muito bom. híbrido acontecendo, né? Muito legal. O, e aí, quando a gente pensa na prática, no dia a dia, Iago, o que que tu verifica que a gente vai ter de mudanças nas rotinas aqui, né? Eh, de forma geral, mais na contabilidade, no contador ali. A gente aí depende da forma que a empresa vai escolher para fazer a apuração dos impostos ali da IBS e CBS, né? Então, se ela optar por uma metodologia simplificada, ela vai ser responsável por tudo, por identificar lá os créditos, fazer a compensação dos débitos ou o pagamento dos débitos ali. Então, ele vai ser o responsável por tudo. Então, imagina o tanto de operações a mais, né, que as pessoas que estão ali no contábil e o fiscal vão ter que fazer no dia a dia ainda, além da apuração dos impostos, que infelizmente a gente fica com ICMS e ISSQN, que são os que mais demandam já da área fiscal hoje em dia, até 2033. Então, isso vai demandar uma carga administrativa muito alta ali para as empresas. Então, vão ter que se adaptar para ir fazendo, né, esses controles aí quase que diariamente, né? Agora, se a gente optar por uma apuração assistida da Receita, aí já fica um pouco mais tranquilo, né? A gente vai confiar ali no que vai sendo feito pela Receita ali nesse débito e crédito da conta corrente fiscal, e aí no final do mês a gente faz a apuração fina ali, faz os ajustes dessa apuração assistida e vai apurar ali o que tem a pagar ou a restituir, né? Então, vai depender muito de como que a empresa vai escolher ali para fazer. Agora, isso que a gente já comentou, da integração da informação de ponta a ponta dentro da empresa, garantir a integridade da informação, isso vai gerar muito mais demandas, né, que a gente tem hoje para todas as áreas da empresa, né? Então elas têm que estar caminhando juntas. Lá em 2033 a gente vai ter um cenário que todo mundo vai estar dando graças a Deus, né? Muito mais tranquilo, muito mais fácil, mas até a gente chegar lá, a gente tem um longo caminho que vai ser muito mais árduo para as áreas aí da empresa. Confiar, desde que a gente tenha um RP de confiança ali, que audite o que a Receita está nos dizendo, acho que isso é importante, né? Ou, e aqui a gente escutou muitas vezes já, né, que em algum momento a Receita vai nos entregar pronto ali o cálculo do imposto de renda, por exemplo. Aqui eles estão indo muito além, né, Vedovato? Eles estão indo muito além disso, né? Não só em cálculo do imposto de renda, né? Exatamente isso. Novamente, né? Amarrando todo o processo. Claro que, né, com o dado com qualidade. Eu acho que esse é o termo, né? O RP vai É, ser o teu melhor parceiro nessa, claro, né? Bons as áreas se conversando, lógico, enfim, como a gente falou, recai a responsabilidade sobre todos, mas como eu comentei anteriormente, a TI é o teu maior parceiro nessa empreitada agora. Já é, né? Mas agora tomou ainda muito mais valor, né? É que não adianta, né, Vedovato, as áreas estarem se conversando, estarem bem combinadas e os dados não estarem corretos dentro do RP, né? Então,
Tem que andar junto isso. Essa ruptura de cultura, né, que a gente colocou ali do dado, veja uma tarefa que o empresário vai ter que ter, o contribuinte, ele vai ter que olhar para dentro dos seus processos, olhar, eu saio da figura só do contador, eu tenho que envolver todo mundo, e eu vou ter que olhar para o meu RP, né, como é que o meu RP está me dando essas possibilidades de estruturação de processo, como é que ele vai atender? A gente vai em alguns debates, a gente vê alguns seminários, tem gente que nem faz ideia que é o sistema híbrido, sabe? Meu Deus, é a parte vital da coisa, né? E RPs não se preocupando com isso. Complicado, né? Enfim, então, resumindo, vai ainda mais o seu maior parceiro, né? A TI e o RP. Muito bom. É importante a gente encontrar com parceiros confiáveis nisso aqui, isso é bem importante. Eu queria, Exatamente. a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria abrir uma caixinha aqui que ela não tem impacto direto na parte tributária das empresas, mas indiretamente ela impacta a todos nós enquanto cidadãos, que é o formato que vai ficar a distribuição de renda lá com a União, né? Então, a gente está mudando significativamente isso. Nós vamos concentrar a arrecadação de forma muito forte em um ente, e esse ente vai ser responsável por distribuir para municípios e estados diferente do que nós temos hoje, onde nós temos um imposto estadual, um municipal e alguns federais, e essa distribuição já ocorria automático, só que agora a gente vai ter um comitê. Como vocês estão vendo isso? O que vocês podem colocar para o público aqui sobre essa questão? Isso Tá. aí vai gerar muito pano para manga ainda. Então a gente tem a CBS que é mais tranquila, né? Que a gente vai ter uma alíquota única nacional ali, né? E vai ser distribuída ali para o órgão federal somente. Agora o IBS, que é o que já está tendo muita discussão, né? Esse vão ter Tá. 27 conselheiros, cada um de um estado e o Distrito Federal, e mais 27 representando os municípios. Só que aí tá uma briga grande, né? Porque aí cada estado vai eleger um Exatamente. representante para todos os municípios ali, para garantir que essa arrecadação e distribuição seja feita de forma correta, né? Porque passa a ser arrecadado pro destino, né? Não mais para a origem. Então muda completamente. A gente já está com uma discussão judicial referente a isso, então Perfeito. ainda tem muito pano para manga aí nesse comitê gestor para garantir que essa arrecadação seja feita de forma correta e seja distribuída de forma correta lá para os municípios ali na frente. Esse tá, acho que vamos usar o termo mais correto, é pegando fogo. E dando, né, um dado atual, sexta-feira agora, né, se formou o comitê gestor do IBS somente com os 27 representantes dos estados, e até nesse meio do caminho teve estado negociando cadeira com a União, aonde, né, os deputados estaduais, né, falaram, não, vocês estão loucos, nós temos que botar alguém nosso lá para gerir o que vai devolver para nós e sem os municípios. Então, assim, já tinha sido judicializado duas vezes. Se passou esse comitê. Então, assim, fica a dica aqui, né, pessoal? Acompanhe os movimentos políticos da reforma tributária. Os municípios não estão integrando aí nesse comitê e eles precisam, porque, né, não tem como o Estado legislar ou apitar sobre ISS, né, enfim, e nem os municípios quanto ao ICMS. Então tá nesse imbróglio ainda, tá, gente? Mas vai acontecer. Estão acontecendo, né, debates em CCJs, né? Houve a concepção do comitê pela metade. Enfim, guerra política, tá, gente? Então estão mexendo no bolo dos caras. Vou usar aqui uma linguagem mais, né, ah, simples, e eles estão brigando. E a gente precisa da formação desse comitê, porque ele que vai regrar toda essa tributação quanto a ICMS e IS. Mas o status atual agora é formado só com os estados, mas em algum momento durante o ano a gente precisa, né, que os municípios componham isso. E claro, na sequência, entrar nas casas do debate do IS, que é o imposto seletivo, que, né, como o Iago comentou, o CBS foi mais tranquilo, porque é só um ente, né, que rege ele, e o IS vai nessa linha também. Mas o IBS, o Comitê Gestor, tá complicado isso aí, no momento tá uma guerra política. A gente precisa que isso saia e eles ditem regras, né? No fundo é político, né? Tudo é político. É, Exatamente. é, Por trás sempre a política. é.
Gente, nós já estamos nos encaminhando para a parte final aqui do nosso debate. E aí eu queria solicitar para vocês que, se vocês pudessem dar aqui alguma dica ou algo que vocês pudessem trazer aqui no dia a dia que contribuiria muito para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria? Acho que a Tiago? minha dica é buscar parceiros realmente para esse momento que vão te preparar para a reforma, vão te entregar realmente soluções concretas para a reforma e vão conseguir capacitar a tua equipe para estar pronta para a reforma, né? Então, mais do que nunca, aquele parceiro confiável que tu tem, te agarra nele, né? E que ele vai te dar a informação que tu precisa para que tu não seja pego de surpresa ali com a reforma. Então, conte com quem realmente tu confia e quem está já há tempos falando e pesquisando sobre a reforma, né, e fazendo algo sobre o assunto. Acho que esse é o mais importante nesse momento. Muito bom dividir, né? Dividir para somar, porque às vezes a gente quer internalizar tudo e às vezes é mais fácil a gente buscar conhecimento fora. Muito legal, muito bom. Gabriel. Complementando, né, vou na mesma linha do Iago, tu ter parceiros confiáveis que te entreguem, né, soluções que te dão esse atendimento de forma estruturada. Enfim, propagandear, atender a reforma tributária, isso é simples, mas, né, colocar, operacionalizar já é diferente, né? Então, até por isso que quis mostrar telas daquilo que eu estava falando, né? Enfim, ter um parceiro confiável que te dê essa contra-resposta, né? Basicamente isso. Muito legal. Vou abrir agora aqui para perguntas que nós recebemos. E aí, uma tu já respondeu, né, Gabriel? Eu vou passar para uma outra aqui. Eu vou ler, tá? Como o RP irá controlar o retorno da disponibilidade do crédito de uma compra por um fornecedor dentro do conta corrente? O RP irá usar a chave das NFs e obter o retorno do crédito a partir do pagamento? Obviamente, se o adquirente não usar o split payment enquanto não estiver funcionando ou o adquirente não efetuar o reconhecimento do respectivo tributo por si, algo ainda também não sei como se processará para gerar tal guia. Respondendo a pergunta. Primeiro, hoje o Vamos ver. Cigan já faz isso quanto a consumir. A gente tem uma tecnologia chamada pré-nota, que a gente consome XMLs remetidos contra o teu CNPJ e ele já faz consumo de NFE, CTE e já faz toda a manifestação, por exemplo. A nota técnica 2025.002 trouxe 12 novos eventos, tá, que fazem essa amarração na saída, né, e na entrada. Então, a nossa tecnologia de pré-nota já está sendo evoluída para nesse momento, todo esse trabalho que ele já faz de consumo, ele vai olhar esse novo evento, vai dizer, não, o cara aqui, né, o destinatário, né, desculpa, o remetente enviou isso e eu, o destinatário, estou recebendo e estou fazendo cheque. Então a NT já está trazendo essa amarração, como eu comentei anteriormente, já está preparando o terreno para o split. Tá? Então, o Cigan já, né, tem parte preparada, está sendo preparado para esse atendimento em cima da CNT que saiu agora em abril, tá? Então, já é uma realidade, tá? Então, a gente já está fazendo esse trabalho de adaptação dos 12 novos eventos e esses 12 novos eventos, fica a dica aqui, né? Cobrem o seu RP ou cobrem o seu setor fiscal, enfim, toda a empresa, né? Para estarem atentos a essas notas técnicas que estão saindo. Elas trazem o terreno sendo preparado para o sistema de pagamento. Tá? Então, aqui eu quis dar um exemplo de uma tecnologia que o Siga já tem, que está sendo incorporado esses novos eventos, né? Indo na linha da integridade, da informação. Agora começa a ficar claro tudo que eu estou falando, né? Então, respondendo a pergunta, hoje, né, pelas nossas tecnologias, tanto de consumo de entrada de movimentos, como de emissão de saída de movimentos, a gente já está com essas amarrações para dar essa possibilidade. E o próprio gerenciador já vai te dar isso, mesmo tendo split, vai dizer, ó, tá, tu deu o cheque lá como, né, remetente e também, né, esses eventos, o governo criou autores, emitente, destinatário, sucessora. Então, né, fiquem atentos às mudanças do fisco, que é o que a RPCIGA está fazendo e está adaptando essas tecnologias. Perfeito. A gente tem uma dúvida aqui de um cliente que a gente atende comum, a Facção Química. Aí a pergunta é a seguinte: as datas de pagamento dos impostos serão definidos pela Receita ou cada empresa irá definir a sua?
e o fornecedor de pagamento de impostos, nos creditamos no mesmo dia? Como fica isso? Como ficará? A data de pagamento do imposto devido no final do mês vai ser definida pela Receita, né? Só que a liquidação dos débitos ela vai sendo feita no conta corrente dia a dia, movimentação a movimentação. Né? Então, veja bem, né? Eu não vou ter que esperar o meu fornecedor fazer a apuração final de impostos dele para eu me creditar. No momento que ele tiver ali a liquidação dos débitos dele pelos créditos que ele tem, eu já vou fazendo o crédito de impostos. E eu posso ir fazendo o pagamento dos meus débitos também e adiantando isso para no final, na apuração, no final eu pegar tudo que eu tenho de crédito e ressarcir. Né? Então eu tenho essa opção também mais simplificada de fazer o apuramento, a apuração dos impostos. Então tem essas possibilidades, mas a data final da apuração mensal, isso vai ser definido aí pela Receita. Bom, muito bom. Gente, a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas nós vamos responder elas por e-mail num segundo momento, devido ao nosso tempo ter esgotado. Gabriel e Iago, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi muito rico aqui o debate. Iago, suas últimas palavras. Agradeço aí a poder participar, poder estar informando aí o pessoal, estar esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal tem e quem sabe desmistificar um pouco a reforma tributária, né, descomplicar um pouco esse tema aí que está preocupando tanto aí nossos amigos contadores e principalmente os donos de empresa, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Obrigado, Também, Iago. Gabriel. perdão, também agradecer o momento, né, essa possibilidade de trazer, clarear, né, como o Iago colocou, tanto quanto questão de processos internos, quanto a busca por uma ferramenta que dê essa possibilidade, né? E conforme a coisa for andando, teremos outros momentos, né? E, enfim, né, busquem parceiros. Né? Essa né, a dica que eu dou. Muito bom. Obrigado, gente. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Espero que todos tenham gostado. Fique ligado, esse material estará disponível no YouTube para todos assistirem na sequência. Até uma próxima. Fiquem ligados nos próximos eventos do webinar aqui da Domínio, em conjunto com a Cigan. Um abraço a todos. Gente. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau.